Então tá, boa noite, bem-vindos. Como a gente falou semana passada, então nós vamos seguir fazendo alguns exercícios de revisão. E como um dos assuntos que vocês disseram que queriam revisar é geometria, para hoje, então, eu separei vários exercícios da URGS para a gente fazer. Então é só exercício de geometria plana da URGS, certo? Tentei pegar assuntos um pouco diferentes para a gente tentar revisar vários pontos importantes. E depois nós vamos mandar uma baita lista de outros exercícios que o Vitor vai fazer uma resolução também, para vocês darem uma treinada. Então, vamos lá. Esse primeiro exercício aqui, que é um exercício bem interessante, que eu achei bem diferente do que a maioria dos exercícios de geometria é. Mas ele se baseia numa ideia muito simples. Então, vamos lá. Imagine que isso aqui, então, é um pedaço de um desenho, certo? Então, se esse desenho fosse completo, ele seria um polígono regular, composto por triângulos equiláteros não sobrepostos, com dois de seus vértices sobre um círculo e formando um ângulo de 40 graus, como indicado na figura. O que isso está dizendo, então? O que é um polígono regular? Um polígono é uma figura de vários lados, certo? Um triângulo, um losango, um quadrado, um pentágono, tudo isso são polígonos. Regular quer dizer que todos os lados são iguais, certo? Então, aqui a gente está vendo o que seria o polígono. Olha só. Imagina que essa figura está continuando e vai dando toda a volta. Cada um... Deixa eu tentar desenhar um. Opa! Ah, tá. Cada um desses lados aqui que eu estou pintando de... Deixa eu pegar outra ferramenta, vai ser mais fácil. Cada um desses lados aqui que eu estou marcando de vermelho é um dos lados do polígono grande do qual a gente só está vendo um pedaço. Certo? Então, está vendo que em cada um desses lados do polígono a gente está colocando um triângulo equilátero. Equilátero quer dizer todos os lados iguais, certo? E esse polígono é irregular, então todos os lados do polígono também são iguais. E o que a gente está vendo é que então, cada um desses lados a gente tem um triângulo, e entre esses triângulos tem um ângulo de 40 graus. Beleza. E a pergunta é, quando a figura estiver completa, qual vai ser o número de triângulos equiláteros que a gente vai ter? Ou seja, em outras palavras, de quantos lados é esse polígono regular, certo? E percebe que a única informação que a gente tem é que esse polígono regular é tal que quando a gente coloca um triângulo em cada um dos lados, o ângulo que sobra entre dois desses triângulos é de 40 graus. Então, como é que a gente resolve isso? A ideia, digamos, o conhecimento de geometria que a gente tem que usar para resolver esse problema é a informação de quanto mede o ângulo, que a gente chama de ângulo interno aqui de um polígono. Então, vamos começar mais devagar. Eu lembrar o que é a informação fundamental que a gente tem que conhecer para resolver o exercício, que é, se a gente tem um triângulo qualquer, vou desenhar um triângulo qualquer assim, certo? E daí a gente vê os ângulos desse triângulo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um pouco mais fino para escrever. A gente tem esse ângulo aqui, vamos dizer, alfa. Esse ângulo aqui, beta. E esse ângulo aqui, teta. Existe uma propriedade importante de qualquer triângulo, não importa quão feio ou quão bonito ele seja, que é que se tu somar os três ângulos de um triângulo, então se a gente fizer aqui alfa mais beta mais teta, a gente vai ter 180 graus. Certo? Então, isso aqui se torna mais especial no caso de um triângulo equilátero. Porque esse triângulo equilátero, todos os ângulos dele vão ser iguais, certo? Assim como os lados são iguais, os três ângulos são iguais porque ele é perfeitamente simétrico. Então, no caso do triângulo equilátero aqui, a gente tem três ângulos iguais, em que a soma desses três ângulos tem que dar 180. Ou seja, cada um desses ângulos internos do triângulo equilátero mede 60. Certo? 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui. Então, agora olha só.
A gente está vendo que, se eu quiser medir, deixa eu desenhar em outro pedaço aqui, vou pegar com uma outra cor para ficar bem claro. Se eu quiser saber o ângulo entre dois dos lados aqui do meu polígono, percebe, aqui eu estou vendo o ângulo só do triângulo, certo? O ângulo entre dois lados do triângulo, eu estou dizendo que é 60 graus. Mas e se eu quiser saber o ângulo entre dois lados do polígono aqui? Bom, agora que a gente tem essa informação sobre o triângulo, a gente consegue fazer isso, porque esse ângulo aqui, ó, ele é formado por três ângulos. Esse ângulo aqui do triângulo, que vale 60 graus, certo? Esse ângulo aqui entre os triângulos, que vale 40. E, finalmente, esse outro ângulo aqui do triângulo, que vale 60 graus também. Então, ao todo, se a gente fizer o ângulo total entre um lado e outro desse polígono, a gente vai ter 60 mais 40 mais 60. Ou seja, 160 graus. Então, tendo notado isso, a pergunta é: qual é o polígono regular cujo... Opa, não era para ter esse risco. Cujo ângulo interno aqui, o ângulo entre dois lados, é de 160 graus. Então a pergunta é: como que a gente consegue descobrir qual é a relação entre o número de lados de um polígono regular e o ângulo entre dois desses seus lados? Por exemplo, a gente viu aqui um polígono de 3 lados, como um triângulo, o ângulo entre os lados é de 60. Se a gente tivesse um polígono regular de 4 lados, o polígono regular de 4 lados é um quadrado, certo? Deixa eu desenhar aqui. Um quadrado. Então, se a gente for lá e enxergar, o ângulo aqui em cada um dos lados de um quadrado é 90 graus. Como que a gente descobre, então, o ângulo entre os lados de um polígono regular de n lados qualquer, certo? Porque, afinal, nosso objetivo é saber quantos lados o polígono tem que ter para que o ângulo entre eles seja 160 graus. Então, para não ficar só eu resolvendo, antes de eu dar a resposta para vocês, eu quero perguntar: como vocês acham que a gente consegue fazer isso? Alguém tem alguma ideia? Digamos que eu dissesse, eu tenho um polígono de 16 lados. Como é que, sabendo o número de lados do polígono, a gente conseguiria ver qual é o ângulo entre os lados dele? Alguma ideia? Enquanto vocês vão pensando, eu vou desenhando um polígono de vários lados para a gente fazer a resolução. Tá, perdoe meu polígono feio aqui. Alguém tem alguma ideia? Imagina que eu digo para vocês, eu tenho aqui um polígono, acho que é de 12 lados que eu desenhei. Imaginem que isso está bem desenhado. Então eu tenho aqui um polígono regular de 12 lados. E daí eu quero saber, então, qual é o ângulo que tem entre dois desses lados. Como que, sabendo o número de lados do polígono, a gente consegue descobrir quanto vale o ângulo entre os dois dos seus lados? Por aqui, percebe que o nosso objetivo é o contrário. É, sabendo o ângulo, descobrir o número de lados. Mas eu acho que a conta é mais fácil de fazer no outro sentido. Sabendo o número de lados, vamos descobrir o ângulo. Então, resolvendo um dos problemas, a gente vai ter a resposta para o outro. Então, antes de pensar por um número geral de lados, imagina que o problema fosse esse assim que eu desenhei. Eu tenho um polígono de 12 lados. O que a gente poderia fazer para conseguir descobrir qual é esse ângulo aqui? Se vocês não souberam, não tem problema. Só ideias assim. Acho que assim talvez renda mais para não ficar só uma solução mágica e a gente pula para o próximo exercício. Vamos tentar pensar, então, passo a passo, como que a gente faria isso.
Nenhuma ideia? É um ângulo obtuso? Nesse caso, sim. Né? No que eu desenhei, um ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus. Então, em todos os polígonos regulares de mais de 4 lados, né? De 5 lados ou mais, esse ângulo aqui, o ângulo entre dois lados, vai ser obtuso. Mas a pergunta, então, é o que será que a gente pode fazer, que artifício a gente pode usar para descobrir, sabendo o número de lados, quanto vale o ângulo. Então, eu vou mostrar para vocês a ideia, e é uma ideia muito útil quando a gente trabalha com polígonos regulares em geral. Imagina que eu vou aqui e eu marco o meio, bem o centro desse polígono, certo? Imagina que isso aqui está bem desenhado. Então eu vou lá e eu traço uma linha entre esse centro aqui e cada um dos vértices do meu polígono. Como se eu estivesse fatiando essa pizza que não é circular, certo? Se o meu polígono estivesse bem desenhado, imagina que isso aqui realmente é um polígono regular, todas essas fatias vão ser iguais, certo? Então, se todas essas fatias são iguais, eu tenho que... Imagina aqui que eu estou fazendo um círculozinho, para desenhar tudo isso. Estou fazendo um círculozinho aqui em torno desse centro, certo? Esse círculo aqui todo corresponde a um ângulo de 360 graus, certo? Então, o ângulo que fica em cada uma dessas fatias, por exemplo, esse ângulo aqui que eu estou pintando, de uma fatia só, ele é esse ângulo de 360 graus dividido pelo número de lados que eu tenho. Então, vamos dizer que eu tenho um polígono aqui de n lados, certo? Se eu tenho um polígono de n lados, então esse ângulo aqui que eu pintei de azul claro, que é o 360 graus dividido pelo número de fatias que eu tenho, portanto, como eu tenho n lados, eu tenho n fatias. Então esse ângulo vale 360 graus dividido por n. Certo? E agora? E agora que esse triângulo aqui, cada uma dessas fatias, ele é o que a gente chama de um triângulo isósceles. Lembra dessa palavra? Um triângulo isósceles é que tem dois lados iguais e um diferente. Como esse polígono aqui, de novo, imaginando que eu tenha desenhado ele bem, ele é regular, esses dois lados vermelhos aqui do triângulo, eles vão ser iguais também, certo? O lado diferente é esse preto. Então, o que eu estou dizendo é que... Então, vamos pegar uma outra fatia que eu não rabisquei ainda para usar como exemplo. Esse ângulo verde aqui, e 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 todos esses outros aqui, certo? Todos esses ângulos verdes são iguais. Até aí tudo bem? E o que eu quero descobrir é justamente quanto vale o ângulo entre dois lados. Isso que eu marquei de azul escuro aqui. Que percebe que é justamente 2 vezes o ângulo verde. Então vamos chamar esse ângulo verde aqui de, sei lá, U. Certo? O que eu quero descobrir, justamente o valor desse ângulo aqui entre dois dos lados, é 2 vezes esse U. Certo? E daí percebe que a gente pode usar esse conhecimento de que a soma dos 3 ângulos de um triângulo é sempre 180 para descobrir quanto vale esse U ou quanto vale esse 2U. Certo? Como é que a gente faria isso? A gente percebe que se a gente olhar para um desses triângulos aqui, para qualquer uma dessas fatias, a gente vai ter um ângulo que vale 360 graus dividido pelo número de lados, e os outros 2 ângulos valem esse valor U aqui que eu quero calcular. Ou seja, se eu fizer U mais U mais 360 dividido por N, ou seja, a soma dos 3 ângulos internos de qualquer uma dessas fatias, porque as fatias são iguais, essa soma aqui tem que me dar 180. Certo?
Em outras palavras, esse ângulo interno aqui, deixa eu mudar de cor, digamos esse 2U aqui, mais 360 sobre N, tem que dar 180. Então percebe que isso aqui é uma equação que me relaciona o número de lados do polígono, N aqui, com o ângulo entre dois lados do polígono. Esse cara aqui, esse 2U, mas a gente poderia chamar do que a gente quisesse, esse cara aqui é o ângulo entre dois lados. Certo? Então, se eu sei o número de lados, eu posso descobrir o ângulo entre dois lados. Mas eu posso fazer o caminho inverso, certo? Sabendo o ângulo entre dois lados, eu posso substituir esse valor nessa fórmula e descobrir quantos lados o polígono tem que ter para que isso aqui feche. E é o que a gente vai querer fazer agora. Porque percebe que a informação que a gente tem é justamente que o ângulo entre dois lados aqui é 160. Ou seja, esse cara aqui tem que valer 160 graus. Em outras palavras, para o nosso polígono, a gente tem que ter que 160, o ângulo entre dois lados, mais 360 graus, dividido pelo número de lados do polígono, é igual a 180. E daí está feito. É uma equação que a gente consegue resolver, certo? Eu posso passar esse 180 subtraindo para o outro lado, certo? Vai ficar 360 sobre N é igual a 180 menos 160, ou seja, 20. E daí, isolando N, a gente chega à conclusão que o nosso polígono tem que ter 18 lados. Certo? Então, essa é uma questão, digamos, a conta não é complicada, mas a ideia é relativamente complexa. Mas o que eu quero passar para vocês é isso. Como que eu calculo o ângulo, ou qualquer ângulo em geral, de um polígono regular? O grande segredo é, pega o polígono regular, pensa que ele é uma pizza, assim, e divide ele como tu cortaria uma pizza. Ou seja, marca o centro e liga esse centro com cada um dos vértices. A grande sacada, a informação que a gente tem, é que se a gente olhar um desses ângulos que corresponde a essa ponta aqui mais pontuda da fatia de pizza, esse ângulo vai ser sempre 360 graus, dividido pelo número de lados do nosso polígono, pelo número de fatias que a gente cortou. E usando essa informação, juntando com a ideia que a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, a gente consegue descobrir quaisquer um desses ângulos do nosso polígono regular. Sempre que vocês tiverem que procurar ângulos de um polígono regular, o segredo vai ser esse. E aqui no nosso caso, a gente quer fazer um pouco o caminho inverso. Eu estou dizendo, eu tenho um polígono regular e eu sei que o ângulo aqui interno, esse ângulo tem que ser 160. Qual é o número de lados do meu polígono? Mas daqui, quando a gente quer fazer o caminho inverso, nós vamos fazer aquele nosso mesmo protocolo, digamos, quando a gente quer resolver questões de matemática. Se eu soubesse o número de lados, eu saberia descobrir o ângulo interno. Então vamos dizer que eu tenho um número n de lados quaisquer. Se eu tenho um número n de lados, daí esse ângulo satisfaz essa equação. Beleza, então agora eu vou substituir o valor do ângulo e isolar o número de lados para resolver o meu problema. Então, dúvidas. Imagino que tenham dúvidas. Não é um exercício nem um pouco trivial, a ideia não é nem um pouco óbvia, mas eu acho que é um exercício bem interessante para ver esses dois pontos importantes. Primeiro ponto importante. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus e, quando a gente está procurando ângulos num polígono regular, o grande segredo, a grande sacada, a ideia que vale a pena a gente lembrar, é de dividir ele em vários desses triângulos iguais quando a gente estivesse cortando uma pizza. Dúvidas? Ficou clara a ideia? Duvido que vocês não tenham dúvidas. É um probleminha complicado.
Conseguiu entender? Beleza. A minha ideia é tentar revisar pequenas ideias de geometria que são úteis em vários problemas, aplicado em problemas da URGS, só porque a URGS tem um certo estilo de questão que costuma repetir. Então vale a pena ir se acostumando. Então, de novo, os 2 pontos importantes que eu quero que vocês lembrem é a soma dos ângulos internos de um triângulo, não importa qual for o triângulo, é sempre 180 graus. E estou procurando ângulos num polígono regular, ou, em geral, quero fazer coisas com polígono regular. Essa ideia de que eu posso dividir ele em várias fatias de pizza iguais é bem útil, certo? Então, juntando essas 2 ideias, a gente consegue relacionar o número de lados do polígono e, no nosso caso, o ângulo aqui entre 2 lados, mas poderia ser qualquer ângulo que a gente pudesse imaginar, do polígono. Certo? Bom, se não tem nenhuma dúvida nisso aqui, eu vou passar para o próximo exercício. E vamos interrompendo, então, se tiver alguma dúvida. Esse aqui é a ideia menos complicada. Vamos lá. A gente tem aqui um retângulo ABCD, em que os lados estão AB vale 3 e AD, então esse aqui vale 5. Então esse lado aqui também vale 3, esse lado aqui também vale 5. E um triângulo equilátero BEC. Então, triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Como a gente já sabe que um desses lados aqui vale 5, os outros 2 lados tem que valer 5 também, certo? E a pergunta é, então, se eu ligar esse ponto D aqui com esse ponto E lá, vou marcar essa linha aqui um pouco mais grossa. Se eu fizer essa ligação aqui, quanto que vale essa linha vermelha? E daí? Como que a gente poderia fazer isso? De novo, minha ideia é tentar abrir para vocês para a gente tentar discutir isso um pouco junto. Seria mais fácil fazer isso numa sala de aula presencial, né? Mas vamos tentar ver se isso funciona mesmo pelo MConf aqui. Se caísse essa questão aqui na prova, o que vocês tentariam fazer? Que ideias vêm à mente? Alguém tem alguma ideia? Não? Tá. O problema, se vocês pensarem, a gente tem um triângulo aqui. Vou pintar esse triângulo que eu estou falando de outra cor para marcar bem. Imagina esse triângulo aqui que eu estou pintando por dentro de azul, certo? Esse é um triângulo aqui, em que a gente sabe que um dos lados mede 3, o outro lado mede 5, e a gente quer saber, então, quanto mede esse lado que falta. A principal ferramenta que a gente tem para, a partir de 2 lados de um triângulo, descobrir o terceiro lado, é o teorema de Pitágoras, certo? Só que Pitágoras é um teorema para triângulos retângulos. Um dos lados tem que ser 90 graus. Não é o nosso caso. Esse triângulo aqui, tá vendo? Nenhum dos lados vale 90 graus. Então ele não é um triângulo retângulo. Nesse tipo de problema, a gente tem 2 alternativas. Ou a gente sabe a lei dos cossenos, que é uma equação, uma fórmula, que, digamos, de certa forma, generaliza o teorema de Pitágoras para um triângulo qualquer. Ou, que é o que eu quero passar para vocês hoje, a gente tenta relacionar esse triângulo, que não é retângulo, com um outro triângulo retângulo para o qual a gente poderia aplicar o teorema de Pitágoras. Por exemplo, nesse caso aqui, olha só. Nesse caso aqui, eu poderia fazer esse desenho, olha só. Eu estendo esse lado DC um pouco mais para cá, e eu faço essa linha aqui, de maneira que agora eu vou fazer um triângulo maior em verde. Esse meu triângulo aqui que eu estou marcando em verde, ele é um triângulo retângulo, certo? Então eu vou desenhar esse triângulo aqui, de novo, para a gente rabiscar em cima dele.
a gente tem algo mais ou menos assim, certo? Em que a gente sabe que esse lado aqui mede 5. Deixa eu pegar um pouco mais fino. Esse lado aqui mede 5. Esse lado aqui mede 3. E esse lado aqui é o que a gente quer descobrir, mede x. Agora, o que a gente pode usar mais de informação do nosso desenho para completar os lados do triângulo? Por exemplo, essa altura aqui em verde do triângulo. Percebe que esse lado aqui, essa altura em verde, ela é exatamente... Deixa eu fazer essa linha pontilhada aqui. Ela é exatamente metade do lado do triângulo equilátero, certo? Se a gente traçar... Vou fazer mais uma linha aqui, agora em roxo. Se a gente traça essa linha aqui em roxo, que é, digamos, essa altura do triângulo equilátero, a gente percebe que a gente está dividindo esse lado aqui, que a gente sabe que mede 5, em 2. Então, cada um desses pedaços vai valer 2,5. Ou seja, essa altura aqui em verde, ela mede 2,5. Certo? Vamos anotar aqui, ela mede 5 meios. Então, se a gente conseguir descobrir quanto vale esse pedaço aqui que falta, daí a gente vai ter um conhecimento sobre todos os lados do nosso triângulo retângulo. E a gente vai poder aplicar Pitágoras para descobrir quanto vale, então, esse lado que a gente quer calcular, que eu chamei de x. Esse pedaço aqui que falta para a gente descobrir quanto vale, que é esse pedaço que eu vou marcar de azul claro aqui, esse pedaço aqui que eu estou marcando de azul claro, é a mesma coisa que essa altura aqui, assim, que essa altura aqui do triângulo equilátero, certo? Então agora eu volto a pergunta para vocês. Eu fiz o primeiro passo, descobri que eu posso transformar isso aqui num problema que envolve um triângulo retângulo, e para triângulo retângulo é mais fácil porque eu conheço o teorema de Pitágoras. Só que então falta eu descobrir quanto vale esse lado aqui, que corresponde à altura desse triângulo equilátero. Se eu souber quanto vale esse lado, então eu vou conhecer os dois catetos do meu triângulo retângulo e eu posso calcular a hipotenusa. Então, volto a pergunta para vocês. Como que eu vou calcular a altura de um triângulo equilátero? Alguma ideia? Tem duas maneiras a gente fazer isso. Um é se a gente lembra de cor da fórmula da altura do triângulo equilátero, que depois eu vou dar para vocês, mas eu não quero focar nisso. Meu objetivo nesse exercício aqui é a gente revisar bem Pitágoras e como achar essas relações nesse tipo de desenho. Então percebe, o que eu quero dizer para vocês é que esse desenho aqui que eu fiz, ele envolve dois triângulos retângulos, na verdade. Tem um triângulo retângulo aqui, de lados 5, 5 meios, e esse lado aqui que eu quero descobrir. E tem um outro triângulo retângulo de lados x, 5 meios, e esse lado grande que vale 3 mais o pedaço que eu não conheço. Então vamos chamar esse pedaço que eu não conheço, para pegar mais fino, por exemplo aqui, de y, certo? Percebe que se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui, eu acho que eu falei equilátero antes, eu queria dizer que eu tenho dois triângulos retângulos. Se eu falei equilátero, desculpa. Se eu olhar só para esse triângulo retângulo aqui, de lados 5, 5 meios e y, eu posso aplicar Pitágoras para descobrir quanto vale y. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos aplicar primeiro o teorema de Pitágoras para descobrir quanto vale esse y aqui. Eu vou ter então aqui y ao quadrado mais 5 meios ao quadrado, certo? Mais 5 meios ao quadrado. Sempre que envolve elevar uma fração ao quadrado, eu prefiro trabalhá-la como fração do que como número com vírgula. Eu, pessoalmente, acho mais fácil. Então, eu vou usar frações aqui, certo? Então, cateto ao quadrado
mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Certo? Então, y ao quadrado mais 5 meios ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado mais 25 sobre 4 é igual a 25. E, portanto, y ao quadrado é a mesma coisa que 25 menos 25 quartos, ou seja, 75 quartos. Certo? E daí, o nosso y, portanto, a gente tira a raiz dos dois lados. Como isso aqui é um problema de geometria, então esse y é um lado, a gente sabe que ele é um número positivo, a gente não precisa se preocupar com a solução positiva e a solução negativa dessa equação, certo? Esse meu y aqui ele tem que ser um número positivo. Então ele vai ser raiz de 75 sobre 4. Só que a gente pode lembrar que 75 é a mesma coisa que 3 vezes 25. Então, se a gente aplicar um conhecimento lá de quando a gente estudou raiz quadrada, pré-pandemia, muito tempo atrás, ainda lá na sede do CAMED, a gente viu que para calcular a raiz de um número que a gente não conhece a raiz exata, tipo 75, a gente pode fatorar ele, por exemplo, num produto assim, 3 vezes 25. Né? Então, a raiz de 75 vai ser a raiz de 3 vezes 25, que é a raiz de 3 vezes a raiz de 25. Ou seja, esse meu y aqui, em outras palavras, ele é raiz de 25, que é 5, vezes raiz de 3, portanto, 3, raiz de 3 aqui, dividido por 4. Vamos rebobinar o que eu fiz até agora, então. Eu vi que o meu objetivo, que é calcular esse lado desse triângulo aqui, x, pode ser visto como um problema que envolve um triângulo retângulo maior. Então, esse triângulo retângulo aqui, que tem esse lado, essa diagonal aqui, esse pedaço, que a gente sabe que mede 5. Então, originalmente no problema, a gente sabe que esse lado mede 5 e esse lado mede 3. Eu quero descobrir x. Só que tem mais um outro lado que a gente já conhece relativamente fácil, que é esse lado aqui, que mede 5 meios. Por que a gente sabe que ele mede 5 meios? Porque ele é justamente metade de um dos lados do triângulo equilátero. Como o lado mede 5, esse lado mede 5 meios. Sobraram, então, dois comprimentos aqui que eu não conheço. O x que eu quero calcular e esse aqui que eu chamei de y. E qual foi a lógica que eu fiz? Se eu soubesse y, eu poderia aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo grande para descobrir x. E eu notei também que eu posso descobrir y fazendo o teorema aplicando o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo menor. Foi isso que eu fiz aqui, então. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, y ao quadrado mais esses 5 meios ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. E daí, resolvendo então essa equação, eu descobri que esse meu y tem que valer 5 raiz de 3 sobre 4. Até aí tudo bem? Alguma dúvida nesse pedaço? Tranquilo. Tá. Então vamos continuar a conta agora. Agora a gente sabe que esse lado aqui, ele vale 3 mais y. Ou seja, deixa eu voltar para a minha caneta aqui. Cadê? Ou seja, todo esse lado aqui, ele vale 3 mais 5 raiz de 3 sobre 4. Desculpa, eu fiz um erro aqui. Eu fiz um erro. Vamos rebobinar. Olha só. Volta. Eu disse que y ao quadrado é 75 sobre 4, certo? Então, quando eu tiro a raiz, eu tenho que tirar a raiz do denominador também.
Se y ao quadrado é 75 sobre 4, então y é a raiz de 75, puta que pariu, sobre a raiz de 4. Agora sim, certo? Y ao quadrado é 75 sobre 4, então y é a raiz de 75 sobre a raiz de 4. E agora sim, daí o meu 75 é 5 raiz de 3, certo? Raiz de 75 é 5 raiz de 3, e raiz de 4 é 2. Então esse meu lado aqui, esse meu y, ele não vale 5 raiz de 3 sobre 4, ele vale 5 raiz de 3 sobre 2. Desculpa, me desliguei nisso. Que bom que eu me dei conta antes de fazer toda a conta até o final e depois comparar com o resultado que eu tenho aqui e ver que teria dado errado. Então tá. Então, o meu y agora a gente sabe que é 5 raiz de 3 sobre 2 e, portanto, todo esse meu lado aqui é 3 mais y, ou seja, 3 mais 5 raiz de 3 sobre 2. Certo? Então tá. Então agora sim, vamos aplicar Pitágoras para o triângulo grande. A gente tem que um lado ao quadrado, ou seja, 3 mais 5 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui ao quadrado. Mais 5 meios ao quadrado é igual a x ao quadrado. Certo? Teorema de Pitágoras, soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então vamos lá, aqui a gente tem uma soma ao quadrado. Como é que a gente faz uma soma ao quadrado? A gente faz o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes 5 raiz de 3 sobre 2, mais o quadrado desse segundo termo. Bom, o quadrado de 5 raiz de 3 sobre 2, a gente sabe que é 75 sobre 4. Certo? Mais 5 meios ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, que é 25, dividido por 2 ao quadrado, que é 4, é igual a x ao quadrado. Então agora vamos lá. A gente tem aqui 3 ao quadrado. Deixa eu mudar de cor para ficar um pouco menos monótono. 3 ao quadrado, que é 9, mais esse 2 eu posso cortar com esse 2. Então eu vou ter 3 vezes 5 raiz de 3, ou seja, 15 raiz de 3. Certo? Então, 9 mais 15 raiz de 3, mais, aqui eu tenho 75 quartos mais 25 quartos. Ou seja, eu vou ter 100 quartos, que é 25. É igual a x ao quadrado. Ou seja, o meu x ao quadrado, eu posso somar esse 9 com esse 25, eu vou ter 34 mais 15 raiz de 3. E, portanto, o meu x é a raiz disso. Então fica com uma cara meio feia, mas não tem nada de errado nisso. O meu x é a raiz de 34 mais 15 raiz de 3. E está aí, então, esta é a resposta para o nosso exercício. Talvez assuste ver uma resposta assim, mas eu estou sendo um pouco sacana com vocês, eu não deixei as alternativas da URGS aqui. Então, as alternativas teriam um número feio escrito dessa forma, de qualquer jeito. Certo? Vamos lá. Dúvidas? Oi, agora eu estou vendo aqui, desculpa, eu estava com a tela cheia e não estava vendo o chat. Pode repetir a última questão? Tu está falando a questão anterior lá dos lados do polígono regular?
Aqui, peraí. O que deu x ao quadrado. Tá. Então, até o y aqui tudo bem, certo? A gente descobriu que o y vale 5 raiz de 3 sobre 2. Então, todo esse lado aqui, que eu fiz essa chave aqui em laranja, ela vale 3 mais 5 raiz de 3 sobre 2. Então, esse lado aqui vale esse número, que eu vou deixar escrito como essa soma. Então, agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para esse triângulo grande aqui. Aqui e aqui, certo? Então, o teorema de Pitágoras me diz que se eu fizer um dos catetos ao quadrado, ou seja, 3 mais 5 raiz de 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, mais 5 meios ao quadrado, isso vai ser a hipotenusa, que é o que eu chamei de x aqui ao quadrado. Então, isso aqui é uma equação que me permite descobrir o valor de x. Tenho só que fazer essa conta. Então, vamos lá. 3 mais 5 raiz de 3 ao quadrado, certo? Aqui a gente tem aquele produto notável. A gente tem o quadrado de uma soma. Então, não vamos fazer o erro de achar que é simplesmente 3 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado, certo? A gente tem que fazer que o quadrado da soma é o primeiro termo ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, mais 2 vezes 3 vezes 5 raiz de 3 sobre 2, que foi eu escrevi ali, mais esses 5 meios, desculpa, mais o segundo termo ao quadrado. Então, mais os 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, primeiro termo ao quadrado, 3 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, está aqui, 2 vezes 3 vezes 5 raiz de 3 sobre 2, mais o segundo termo ao quadrado. Então, esse 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é esse 75 quartos que a gente já sabia antes. Então, até aqui eu tenho o quadrado dessa soma. Daí eu continuo. Mais os 5 meios ao quadrado, ou seja, mais 25 quartos. Isso aqui vai ter que ser igual a x ao quadrado. Então agora eu fui resolvendo. Por exemplo, 3 ao quadrado eu sei que é 9. 2 vezes 3 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. O 2 que está multiplicando cancela com o 2 que está dividindo. E 3 vezes 5 é 15. Certo? Então esse termo aqui do meio vale 15 raiz de 3. E aqui eu tenho 75 quartos mais 25 quartos. Então, eu estou somando duas frações que têm o mesmo denominador. 75 quartos mais 25 quartos é 100 quartos. Então, 100 quartos é a mesma coisa que 25. Certo? Então, 9 mais 15 raiz de 3 mais 25 é igual a x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 9 mais 25 é 34, mais 15 raiz de 3. E se x ao quadrado é 34 mais 15 raiz de 3, então x é a raiz de 34 mais 15 raiz de 3. Não sei se eu esclareci tua dúvida, ou se eu só repeti o que tu não tinha entendido e continuou com a mesma dúvida. Beleza. Então tá. Então, essa questão poderia ser levemente acelerada se a gente soubesse de cor a fórmula da altura de um triângulo equilátero. E qual é a ideia? Eu fiz todo esse Pitágoras aqui para descobrir quanto vale o y. Mas eu falei para vocês que esse y aqui, ele é justamente a altura de um triângulo equilátero, certo? Então, se eu quiser descobrir a altura de um triângulo equilátero, a gente poderia fazer o seguinte. Imagina que eu tenho um triângulo equilátero aqui. Ficou de cabeça para baixo, mas enfim, é como... Deixa eu ver se eu consigo desenhar diferente. Consigo. Assim, tá? Tenho esse meu triângulo equilátero. Todos os lados valem L. Certo? E daí, eu quero calcular a altura dele. Ou seja, eu quero calcular esse cara aqui. Vamos chamar essa altura de H. Percebe que quando eu traço essa altura H, eu formo dois triângulos equiláteros. Cada um deles corresponde a uma hipotenusa de um lado L, um cateto que é a altura, e o outro lado que sobra, essa altura dividiu o lado do triângulo em dois, certo? Então eu teria aqui um triângulo equilátero,
Eu baixo a altura, eu fico com dois triângulos retângulos, cada um deles tem catetos H e L sobre 2 e hipotenusa L. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras para um desses triângulos retângulos aqui, eu vou ter que a altura de um triângulo equilátero é igual ao lado do triângulo vezes raiz de 3 dividido por 2. Isso vale para qualquer triângulo equilátero. Então eu poderia fazer direto. Eu sei que o meu triângulo equilátero aqui tem lado 5, então esse meu y aqui, que é a altura do triângulo equilátero, eu sei que ele tem que ser 5 raiz de 3 sobre 2. Foi assim que eu vi que eu tinha errado a conta, inclusive. Eu cheguei em 5 raiz de 3 sobre 4, e daí eu olhei e pensei, opa, errei alguma coisa, porque eu sei que isso tinha que dar 5 raiz de 3 sobre 2. E daí eu me dei conta que eu tinha esquecido de tirar a raiz quadrada do 4 também, certo? Então essa é uma fórmula que não é obrigatório saber de cor. Qualquer problema em que tu tenha que descobrir a altura de um triângulo equilátero, se tu não lembra a fórmula, tu sempre pode baixar a altura e aplicar Pitágoras. É muito, 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 muito mais importante saber Pitágoras do que saber a fórmula da altura do triângulo equilátero. Mas se tu lembrar, isso poupa tempo. A gente poderia ter olhado direto. Eu sei que o lado do triângulo vale 5 e, portanto, que essa altura, esse meu y, no caso, tem que valer 5 raiz de 3 sobre 2. Certo? Mais alguma dúvida, então, nesse exercício? Pelo visto, não. Então, vamos para o próximo. Qualquer coisa, vamos interrompendo. Olha aqui, então. De novo, uma questão da URGS. Agora está falando que a gente tem um hexágono regular A, B, C, D, E, F. Ou seja, tem 6 lados e todos os lados são iguais. De lado 1. Então, todos os lados valem 1. Sobre o lado AF, esse aqui embaixo, a gente constrói um quadrado AGHF. Então, deixa eu só escrever aqui. A gente sabe que todos os lados do hexágono medem 1, certo? Então, portanto, esse quadrado aqui, ele também tem lado 1. E daí, sendo M aqui o ponto médio de GH, ou seja, GH aqui é um lado do quadrado. Quando eu traço o ponto médio, eu sei que cada um desses, digamos, lados do quadrado aqui valeria 1 meio. Mas eu acho que isso aqui nem importa. Antes de saber se é importante, eu não vou escrever. Mas a ideia é essa. Tem um hexágono regular, os lados do hexágono valem 1, e daí, em cima de um desses lados, eu traço um quadrado. Então, esse quadrado também tem lado 1. Percebe que esse quadrado, ele está assim, digamos, o topo dele passa da metade aqui do hexágono, certo? E aí eu pego, então, a metade desse lado e eu traço esse triângulo. E agora, a pergunta é justamente qual é a área desse triângulo aqui que está pintadinho de cinza. Quanto que vale essa área do triângulo CDM? E agora, para a gente calcular a área de um triângulo, a gente precisa saber a base e a altura dele, certo? Então, a base a gente pode considerar qualquer lado, desde que a altura a gente tome como sendo a distância que vai do vértice oposto a essa base e que chega perpendicular na base. O que eu quero dizer com isso? Que se eu considerar esse lado aqui, que a gente já sabe que mede 1 como base, a altura do triângulo é isso que eu estou desenhando aqui, certo? Que esse risco aqui que parte do vértice oposto à base e que chega na base perpendicularmente. Então, para calcular essa área, eu preciso descobrir quanto vale a altura desse triângulo. Bom, aqui eu quero juntar o conhecimento que eu obtive das duas questões anteriores. O primeiro conhecimento que eu disse para vocês, naquela primeira questão, é que quando a gente tem polígonos regulares, basicamente a gente resolve os problemas de polígonos regulares marcando o centro e depois unindo esse centro com todos os vértices do polígono, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar um hexágono, tentar fazer ele o mais regular que eu consigo. Então imagina que isso aqui é um hexágono regular e eu marco o centro. Eu pego o centro dele aqui
e eu faço aquela divisão como sendo de fatias de pizza. Certo? Primeira coisa importante. Esse centro aqui do hexágono não é esse ponto M aqui. Então, uma dessas fatias de pizza não é o triângulo que eu quero calcular a área. Tá vendo que, deixa eu pegar uma outra cor para marcar. Se eu traço aqui essa reta entre o B e o E, essa reta não passa pelo ponto M. Então, esse M aqui, ele está mais para cima do que o centro do hexágono. Certo? Mas então, o hexágono, ele tem uma propriedade particular que ele é o único polígono regular. Que quando eu faço essa divisão, esses triângulos que eu obtenho, essas fatias de pizza, são triângulos equiláteros. Por que isso? Digamos, entre aspas, é fácil de ver isso, porque se eu repito aquela ideia do primeiro exercício, certo? Se eu quiser descobrir o ângulo aqui entre esse canto aqui, digamos, da fatia de pizza, eu faria os meus 360 graus aqui todos, dividido pelo número de fatias, certo? Então, 360 graus dividido por 6, eu sei que esse ângulo aqui é 60 graus. E por simetria, eu sei que esses outros dois ângulos têm que ser iguais. Então, a única maneira de eu ter dois ângulos iguais aqui e um ângulo de 60 graus, tal que a soma desses três ângulos seja 180, é que todos os ângulos sejam de 60 graus. E se todos os ângulos são de 60 graus, então este triângulo aqui é equilátero. Então isso aqui é uma ideia já legal de ter em mente. A URGS volta e meia bota uma questão com hexágono, e o grande segredo de trabalhar com hexágono é saber que se tu marca o ponto médio e tu divide então como fatias de pizza, cada uma dessas fatias de pizza vai ser um triângulo equilátero. Então se é um triângulo equilátero, e eu sei que o lado mede 1, eu saberia, por exemplo, calcular quanto que vale a altura do triângulo. Então, eu saberia calcular esse pedaço aqui que eu estou marcando de vermelho grosso. Certo? A gente acabou de ver que a altura de um triângulo equilátero, vou chamar essa altura aqui de H, ela é igual ao lado do triângulo, ou seja, 1, vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, essa altura aqui é raiz de 3 sobre 2. De novo, não é a altura do triângulo que eu quero calcular a área. Esse triângulo que eu quero calcular a área tem uma altura que eu vou chamar, por exemplo, de x. Então, o que eu calculei não foi x, o que eu calculei aqui foi simplesmente a altura do triângulo equilátero aqui, que corresponde a uma das fatias de pizza do hexágono. Mas daí agora está aqui a sacada. Percebe que quanto que vale esse x? Esse x vou fazer uma linha mais grossa aqui. Esse x é toda essa altura, digamos, total do hexágono, menos o lado do quadrado. Certo? Então, se eu quiser calcular o x, eu posso descobrir o comprimento dessa linha verde e subtrair dela 1, que é o lado do quadrado. Só que essa linha verde, ela é justamente, se eu desenhar ela nesse outro hexágono aqui que eu desenhei, ela é justamente a altura dessa fatia de pizza mais a altura dessa outra fatia de pizza. Em outras palavras, esse meu segmento verde aqui, ele é igual a 2 alturas de uma das fatias de pizza. Então, esse segmento verde aqui, se cada uma das alturas mede raiz de 3 sobre 2, esse segmento verde aqui mede raiz de 3. Certo? Então, o meu x, ele é o meu raiz de 3 menos o lado do quadrado. Ou seja, o meu x, ele é raiz de 3 menos 1. Certo?
E agora, se eu descobrir quanto vale a altura desse triângulo que eu quero calcular a área, eu resolvi o meu problema. A área do meu triângulo, ela é base, que é 1, vezes a altura, que é x, dividido por 2, certo? Então, a minha área é justamente x sobre 2, ou seja, a minha área ela é raiz de 3 menos 1 sobre 2. E está aí. Essa aqui é a resposta. Percebe que a gente teve que fazer muito pouca conta, mas a gente teve que ter várias ideias. A primeira ideia é que, para calcular a área desse triângulo, eu preciso fazer base vezes altura sobre 2. Então, eu preciso descobrir essa altura x. A segunda ideia é que, para calcular esse x, a maneira é descobrir o comprimento desse segmento verde aqui e subtrair o lado do quadrado, que é 1. E daí agora eu tenho que descobrir, então, quanto vale essa altura do hexágono. Problemas com polígono regular, a primeira coisa é divide ele como fatias de pizza. E daí a gente se dá conta que essa altura verde que eu quero calcular, ela é justamente 2 vezes a altura de uma das fatias de pizza. E daí, então, a gente faz essa conta. A altura desse triângulo aqui, a gente descobre que ele é um triângulo equilátero, porque isso aqui é um hexágono. Então, quando a gente faz a divisão em fatias de pizza em um hexágono, a gente vai ter sempre uma divisão em triângulos equiláteros. E, portanto, esse H aqui, a gente pode usar aquela fórmula que a gente acabou de ver no problema anterior, que é a altura do triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Como nesse caso o lado é 1, então a altura do triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2, e, portanto, esse segmento verde aqui vale raiz de 3. Portanto, o meu x é raiz de 3 menos 1, e a minha área, que é base vezes altura sobre 2, é raiz de 3 menos 1 sobre 2. Beleza? Vamos lá. O que vocês têm de dúvida nesse exercício? Beleza para o João Vitor. O que mais? Para os outros. Conseguiram entender a ideia? Nenhuma dúvida? Então tá. Então vamos lá. Vamos seguir em frente. Essa questão é interessante. Olha só. A gente tem um quadrado ABCD em que ele não nos diz aqui qual é o lado. A gente não tem nenhuma informação de quanto medem os lados. E daí a gente vai desenhar o resto das coisas da seguinte maneira. G é o ponto médio entre C e D. Tá aqui. G é bem a distância. Está bem no meio aqui desse lado do quadrado. F é o ponto médio entre A e C. Então a gente desenha a diagonal do quadrado. E bem no meio da diagonal a gente bota esse ponto F. E ele está dizendo aqui que AE, a distância entre A e E, é igual à distância entre E e F, que é igual à distância entre A e C sobre 4. Ou seja, só um jeito mais complicado de dizer. Eu pego essa diagonal do quadrado, eu divido ela ao meio, na metade eu boto o ponto F, e eu pego essa metade, divido ao meio de novo, e aqui eu boto o ponto E. Então tá. Desenhamos o quadrado, desenhamos a diagonal, na metade a gente marca o ponto F, na metade da metade a gente marca o ponto E, na metade do lado aqui a gente marca o ponto G, e agora eu desenho esse quadrilátero aqui, todo torto, GDEF. E o meu objetivo é saber qual é a razão entre a área do quadrilátero EFGD e a do quadrado ABCD. Ou seja, esse quadrilátero aqui, ele é metade da área do quadradão, ele é 1/4, ele é 1/8, ele é 2/3. Qual é a razão entre a área do quadrilátero pintado e a área do quadrado? A ideia que eu quero mostrar para vocês é que nesse tipo de problema, em que a gente tem que resolver a área de uma forma meio irregular, a melhor coisa que a gente pode fazer é dividir ela em áreas mais simples. E daí, basicamente, a gente tem duas ideias, na verdade. Ou a gente divide ela em áreas que a gente sabe calcular, ou a gente enxerga essa área que a gente quer calcular como sendo uma sub-região de uma área maior que a gente sabe calcular.
E daí a gente faz, então, que a área dessa sub-região é a área da região toda, menos a área do pedaço que não está na nossa região. Enfim, como eu aplico isso para o nosso problema? A grande ideia é a gente, então, dividir essa área desse quadrilátero todo irregular assim. Digamos, é bastante lógico a gente traçar essa linha aqui, certo? E daí, eu quero mostrar para vocês que a gente pode fazer esse problema só usando raciocínio lógico e sem fazer uma conta. Olha só. Eu não sei quanto vale a área do meu quadradão, certo? Mas eu sei que... Deixa eu ir fazendo linhas grossas aqui. Que essa divisão aqui na diagonal divide a área em 2. Então, esse triângulo que eu marquei aqui em azul, a área dele é... Opa, minha linha ficou grossa. A área dele é 1/2 da área do meu quadradão, certo? Então, esse triângulo que eu marquei de azul, a área dele é metade da área do quadradão. Esse triângulo que sobrou de fora, a área dele também é metade, certo? Agora, esse triângulo que sobrou de fora, eu vou dividir ele, de novo, em 2 partes de área igual. Essas 2 partes que eu estou desenhando aqui de roxo. Certo? Tudo me baseando na simetria do desenho. Então, se eu juntar esses 2 triângulos roxos, ao todo, a área deles vai ser metade da área do quadradão. Então, a área de cada um desses triângulos roxos, ficou linha grossa de novo, é 1/4 da área do quadradão. Certo? Porque é metade da metade. E agora, olha só. Percebe que essa minha região assombreada aqui que eu quero calcular, ela está dividida em 2 triângulos. Um deles é esse triângulo aqui que eu estou marcando em verde. Esse triângulo que eu estou marcando em verde é exatamente metade da área do triângulo roxo. Então, esse triângulo que eu estou marcando em verde, a área dele é 1/8 da área do quadradão. Sem fazer conta nenhuma, só dividindo as coisas ao meio. Se o quadradão inteiro tem a área não sei quanto, o triângulo azul tem lado metade da área do quadradão, portanto, cada um dos triângulos roxos tem área igual a 1/4 da área do quadradão, e, portanto, esse triângulo verde aqui tem área igual a metade da área do triângulo roxo, ou seja, 1/8 da área do quadradão. Falta agora eu descobrir, então, quanto vale aquele outro pedaço da minha área sombreada. Vamos marcar aqui de vermelho. Então, agora é um pouco menos óbvio, menos evidente, menos gritante, assim, mas essa área do triângulo em vermelho também é metade da área do triângulo roxo. Por quê? Porque percebe que quando eu separo esse triângulo vermelho, eu estou fazendo aqui, eu estou separando 2 triângulos, que juntos fazem o triângulo roxo, certo? O triângulo laranja e o triângulo vermelho. Os 2 triângulos, tanto o laranja quanto o vermelho, eu vou desenhar isso aqui separado para... Acho que vai ficar um pouco mais claro. O meu triângulo roxo todo aqui, vou fazer até ele em roxo, é algo assim. Certo? Eu só rotacionei ele um pouquinho. Né? Os 2 lados aqui, esse lado de 1/4 é esse lado aqui que está na diagonal. E daí agora eu vou lá, eu pego a metade desse lado e eu traço assim. Um pouco mais na metade aqui. Assim, certo? Olha só. Deixa eu pegar uma outra cor e a caneta.
Percebe que como eu estou dividindo esse cara aqui bem na metade, esse lado aqui é maior, esse lado aqui e esse lado aqui, eu posso não saber quanto valem, mas eu sei que eles são iguais, certo? Se isso aqui mede x, isso aqui mede x também. E os dois possuem a mesma altura h. Então, se eu quiser calcular a área do triângulo vermelho, eu faria a base dele, que é x, vezes a altura dele, que é h, dividido por 2. Se eu quisesse calcular a área do triângulo laranja, eu faria a base dele, que é x, vezes a altura dele, que é h, dividido por 2. Ou seja, o triângulo laranja e o triângulo vermelho, embora eles sejam diferentes, como eles têm a mesma base e eles têm a mesma altura, eles têm a mesma área. Portanto, a área do triângulo vermelho ela também vai ter que ser metade da área do triângulo roxo. E, portanto, a área do triângulo vermelho, então, é 1/8 da área do quadradão. Com isso, a gente já tem uma informação preciosa. A gente tem tudo que a gente precisa para resolver o problema. Ora, se essa região que eu quero calcular ela é decomposta em duas regiões, cada uma delas tem uma área igual a 1/8 da área do quadradão, então, ao todo, a razão entre a área do quadrilátero que eu quero calcular e a do quadradão é 1/4. E a gente resolveu essa questão só fazendo desenhos e raciocínio. Certo? E agora, dúvidas dessa questão? Certíssimo, diz o João. Então o João está sem dúvidas. E vocês, outros? Laura, Maiele, Noeli. Alguma dúvida nesse exercício? Não. Beleza. O que eu quero dizer? A lição desse aqui é dividir para conquistar, né? Muitas vezes, quando a gente quer calcular a área de um formato meio estranho, a gente tem que quebrar ele em regiões mais simples que a gente consiga calcular. Um outro comentário aqui. Eu não botei as alternativas da URGS, mas imagina que tu chegou lá e tu não está tendo essa ideia, tu não sabe como resolver. Ora, vai ter as alternativas lá, né? Digamos que uma das alternativas é 1/2. Tu claramente pode descartar esse 1/2, porque essa área pintada ela é menor do que metade da área do quadradão, certo? Aí se tu vê 1/8, meio que no olho, se tu dividir essa figura em 8, tu já vê que esse teu quadrado sombreado ele é maior do que 1/8 da área do quadradão. Então, em várias questões de geometria, mesmo que a gente, às vezes, não tenha o estalo, assim, a ideia que precisa para resolver a questão, porque geometria tem muito disso, as contas não são complicadas, mas a gente tem que ter um certo feeling, assim, um certo... dá aquela ideia, dá aquele estalo. Não veio isso, não chuta cegas. Vai lá e vê que várias alternativas provavelmente não vão fazer sentido. E daí se tu vai ter que chutar, pelo menos chuta nas alternativas que parecem coerentes. Tranquilo? Se tivesse uma alternativa igual a 1/2 ou coisas maiores ainda, tipo 2/3, tu pode ter certeza que não vai ser a resposta. A resposta tem que ser algo menor que 1/2, provavelmente maior que 1/8. Então, só com uma lógica assim, tu chutaria algo que seria tipo 1/4. Agora, se tu não sabe calcular e tem algo tipo 1/4 e 2/5, bom, de repente as duas parecem plausíveis, certo? Mas coisas mais fora disso, tipo 1/10 ou 1/2, daí isso a gente pode descartar porque a gente tem certeza que não vão ser. Certo? Então vamos fazer mais um. Esse aqui é até mais tranquilo. Olha só. Considere o setor circular de raio 6 e ângulo central 60 graus. Então, o setor circular é, agora parando de abusar do termo fatia de pizza, é uma fatia de pizza. Um setor circular é realmente, eu pego um círculo e eu corto uma fatia dele. Em que, então, P e Q são os pontos médios, respectivamente, de OR e OS. Então, se eu sei que o meu setor circular aqui tem raio 6, se o raio do meu círculo é 6 e
esse ponto aqui é o ponto médio, então eu sei que aqui tem que valer 3, e aqui tem que valer 3, certo? Aqui tem que valer 3, e aqui tem que valer 3. Então tá. Meu objetivo é calcular o perímetro da região sombreada. Então, o perímetro é o tamanho do contorno, certo? Esse contorno é formado por esse lado que vale 3, por essa curvinha que a gente não sabe quanto vale, por esse lado aqui que vale 3, e por essa outra curvona aqui que a gente não sabe ainda quanto vale. Então vamos calcular. Por exemplo, vamos calcular quanto vale essa curvinha. Essa curvinha aqui, ela vem de um setor circular, certo? Imagina que está aqui o nosso círculo de raio 3. Então, aqui no nosso círculo, o raio vale 3. Eu estou pegando um setor aqui, deixa eu mudar a cor. Estou separando aqui, então, um setor. Está aqui o meu setor. Em que o ângulo que define esse setor, esse ângulo aqui, é 60 graus. E o que eu quero descobrir, então, é quanto vale esse pedaço aqui que eu vou marcar mais grosso de roxo. Então, como é que eu calculo esse pedaço de um setor circular? Ora, a fórmula que a gente conhece é para o perímetro total do círculo, certo? O perímetro do círculo, vamos fazer aqui, o perímetro de todo o círculo é 2 vezes π vezes o raio do círculo, certo? Ou π vezes o diâmetro do círculo. Isso aqui é basicamente a definição do que é π. π é o que tu obtém desenhando um círculo qualquer, medindo o perímetro e dividindo pelo diâmetro. Ou medindo o perímetro e dividindo por 2 vezes o raio, certo? Então, como a gente sabe que esse círculo aqui tem raio 3, o perímetro de todo o círculo é 2 vezes π vezes o raio, ou seja, 6π. Certo? Mas agora eu não quero saber o perímetro do círculo, eu quero saber o perímetro só dessa parte que eu pintei de roxo. Quanto dessa parte, então? Como é que, sabendo o perímetro do círculo, eu consigo calcular o perímetro desse pedaço aqui, ou o comprimento desse pedaço aqui? Ora, eu sei o ângulo, certo? O círculo total, vou fazer aqui, o círculo total, toda a volta seriam 360 graus, certo? Então, esse setor aqui corresponde ao pedaço desses 360, os quais valem 60. Essa frase ficou meio ruim, mas o que eu quero dizer simplesmente é, como eu estou pegando 60 graus num total de 360, eu estou pegando uma fatia de pizza que corresponde a 60 sobre 360 da pizza inteira, certo? Ou ainda, essa minha fatia de pizza, se eu fizer essa fração aqui, 60 sobre 360, essa minha fatia de pizza aqui, ela corresponde a 1/6 da pizza toda. Certo? Se eu dividir essa pizza aqui em 6, eu vou ter 6 fatias de pizza iguais. Certo? O desenho está ruim, mas eu vou ter 6 fatias de pizza iguais. Ficou ruim, ignora essa linha vermelha aqui. Mas enfim, se eu dividir essa minha pizza em 6 fatias iguais, cada uma dessas fatias de pizza vai ter um ângulo de 60 graus. Então, se o perímetro total do círculo é 6π, então esse comprimento aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de x, esse meu x, ele é 1/6 do perímetro do círculo. Certo? Então, 1/6 de 6π, ele vale π. Em geral, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui, aproveitar. Em geral,
Se eu tiver um círculo qualquer de raio R, e eu quiser saber, então, qual é o perímetro aqui, por exemplo, de um setor, e esse setor tem um certo ângulo θ qualquer, então o que eu quero descobrir é quanto vale esse cara aqui. Esse cara aqui vai valer θ sobre 360, certo? Que me dá a fração do círculo ao qual essa fatia corresponde, que nem eu fiz aqui, 60 sobre 360, vezes o perímetro do círculo, que é 2πr. Certo? Então, em geral, eu não preciso decorar uma fórmula para o setor do círculo, ou para o comprimento aqui do setor do círculo. O que eu preciso pensar é essa lógica aqui. Eu sei o perímetro do círculo inteiro. Então, se eu traço uma fatia de 60 graus, ora, essa fatia de 60 graus corresponde a 60 sobre 360 da fatia inteira, da pizza inteira. Então, o comprimento aqui, esse x, é 60 sobre 360, 1/6, vezes o perímetro total, que é 2πr. Outra maneira, então, ainda da gente pensar isso, é fazer uma regra de 3. Olha só, a gente poderia dizer que, se eu estiver preocupado com o setor, com o círculo inteiro, se eu quisesse saber para 360 graus, eu sei que o meu perímetro ele é 6π. Certo? Então, se 360 graus me dão um perímetro de 6π, 60 graus vão me dar esse comprimento aqui de x. E daí, fazendo nossa regra de 3, a gente vai chegar de novo que esse x aqui ele vai valer 60 sobre 360 vezes o 6π. Certo? Não importa qual jeito achar mais fácil, a ideia é que, sabendo o perímetro do círculo, que a gente sabe se a gente souber o raio, certo? E sabendo, então, o ângulo do setor, a gente consegue calcular o comprimento dele. Enfim, vamos fazer a mesma coisa agora, então, para calcular esse y aqui. Ora, esse y, a lógica é exatamente a mesma, só que agora esse y aqui é o comprimento de um setor de um círculo de raio 6 e de ângulo 60 graus também. Então, esse y vai valer 1/6, porque a gente continua tendo 60 graus. Então, esse y vale 1/6 do perímetro desse círculo grande agora de raio 6. Ou seja, 1/6 do perímetro do círculo de raio 6. E o perímetro do círculo de raio 6 é 2π vezes 6. E, portanto, cortando esses dois 6 aqui, a gente sabe que o nosso y ele vale 2π. Ora, então, se o y vale 2π e o x vale π, e esses dois lados aqui valem 3, então a gente está pronto para resolver a nossa pergunta, certo? O perímetro de toda essa região, vou chamar aqui de P, então, ele vai ser 3 mais y mais 3 mais x. E, portanto, ele vale 3 mais 3 aqui, né, que é 6, mais o y, que é 2π, mais o x, que é π, e, portanto, vale 6 mais 3π. Certo? E essa aqui, portanto, 6 mais 3π é a nossa resposta. O que acharam desse exercício? Deu para entender tudo? Mais tranquila, né? Eu só resolvi deixar primeiro questões com polígonos e depois começar a botar questões de círculo. Então, já separei mais questões que envolvem círculos também, que nós vamos fazer semana que vem, quando a gente vai continuar fazendo exercícios de geometria. Então, já está quase no nosso horário. Acho que nós vamos parar por esse exercício aqui. Antes de ir embora, ficaram com alguma dúvida? Querem que eu dê uma repassadinha rápida então, nas ideias-chave, de repente? Ou, a princípio, ficou tranquilo? Tranquilo, então.
Então tá, gente. Se não tem dúvidas, ficamos por aqui. Boa noite, muito obrigado. Nós vamos mandar então uma listinha de exercícios de geometria para vocês treinarem. E sexta que vem a gente continua então revisando geometria. Certo? Os dois assuntos que vocês tinham pedido bastante para revisar, então, são dois assuntos grandes, que são geometria e gráfico de funções, nós vamos revisar. Sexta-feira o Augusto vai começar com a revisão então de gráficos, e eu vou continuar quarta que vem a revisão de geometria. Certo? Então tá, muito obrigado, boa noite, nos vemos semana que vem. Tchau, até mais.